O Homem-Aranha é provavelmente o super-herói mais conhecido do mundo. Você não precisa ter visto todos os filmes e nem ser um grande fã de quadrinhos. É só você mostrar o símbolo da aranha no peito que a pessoa já entende. Esse é o tipo de personagem que atravessa gerações e gerações. As crianças conhecem o Homem-Aranha, os adolescentes conhecem, os adultos conhecem, os idosos conhecem. Tem gente que já tem mais de 70 anos e viu o Homem-Aranha nascer nos quadrinhos lá nos anos 60. Tem criança de 5 anos que tá com o boneco do Homem-Aranha na mão sem nem saber o nome do Peter Parker. E todo mundo tem alguma lembrança com ele, mesmo que seja só de ter visto na televisão, no cinema, na escola ou até estampado em alguma mochila. É isso mesmo, o Homem-Aranha tem tudo. Em lancheira, caderno, capa de celular, chinelo, fantasia de festa de criança, brinquedo de supermercado, shampoo infantil. Ele aparece em propaganda de banco, em brinquedo de Kinder Ovo, até em comercial de carro esse cara já apareceu. Fora os jogos, o Spider-Man do PS4 e PS5, por exemplo, é um dos jogos de super-heróis mais elogiados de todos os tempos. É basicamente impossível você passar pela cultura pop sem ao menos esbarrar no Homem-Aranha. E isso leva a uma pergunta que não sai da minha cabeça e esse foi o motivo de eu gravar esse vídeo. Por que todo mundo gosta tanto dele? O que é que tem nesse personagem que faz ele ser tão querido por tanta gente do mundo inteiro, por tanto tempo? Enfim, antes da gente continuar esse vídeo, eu quero pedir encarecidamente para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos, porque eu tô postando aqui toda terça e sexta, às 2 da tarde. E hypa o vídeo também, comenta aqui embaixo, dá um engajamento bom aqui para esse conteúdo, porque deu uma trabalheira para fazer isso aqui que você não tem noção. Então já ajuda a gente aqui, e é isso, vamos continuar pro vídeo. Quando a gente fala de origem de super-herói, normalmente já vem umas ideias bem exageradas na cabeça. É tipo, veio de outro planeta, foi escolhido por deuses, tem uma fortuna de trilhões e virou um justiceiro. Mas o Homem-Aranha é totalmente o oposto disso. A origem dele é simples, rápida e ao mesmo tempo carrega um peso gigante, a gente pode dizer assim. Peter Parker era só um moleque nerd, criado pelos tios, sofrendo bullying na escola e passando despercebido por quase todo mundo. Ele não era popular, não era forte, não era confiante. Era só mais um adolescente tentando se virar na vida. E aí, em um certo dia, ele tá numa feira de ciências e é picado por uma aranha radioativa. E isso é simples, é só isso. Foi um acidente. Literalmente um acidente. E a vida dele muda completamente. Mas ao contrário do que muita gente esperaria, o Peter não vira herói na hora. Ele faz o que muita gente talvez fizesse, tentar se aproveitar da situação. Ele vai lutar em um ringue, tentando ganhar dinheiro, e vira uma espécie de celebridade local. Ele estava lá mais interessado em ajudar a si mesmo do que em ajudar os outros. E é aí que vem o baque na nossa cabeça. Quando ele tem a chance de parar um ladrão e não faz isso, aquele mesmo ladrão acaba matando o tio Ben, que era tipo um pai para ele. E isso muda tudo. É aí que entra a famosa frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E vale dizer, essa frase nem foi falada pelo Tio Ben no primeiro quadrinho, mas virou marca registrada do personagem. E com razão total, porque resume perfeitamente o que define o Aranha. O Peter carrega essa culpa para sempre. Ele entende que se tivesse feito a coisa certa, lá atrás, o Tio Ben estaria vivo. Então, a partir daquele momento, ele decide nunca mais ignorar a responsabilidade que os poderes trouxeram. E é isso que separa ele de um cara comum, com superpoderes. Porque ter superforça, escalar parede, soltar teia, qualquer um pode ter no universo de super-heróis. Mas continuar ajudando os outros, mesmo quando tudo tá dando errado, isso é escolha. E ele escolhe isso todos os dias.
O legal é que, diferente de todos os outros heróis, o Peter não tem uma estrutura por trás. Ele não tem um Alfred, não tem Torre de Vingadores, não tem dinheiro do Tony Stark, ele cria o próprio lançador de teia com o que tem. Ele costura o próprio traje, ele se vira, ele é o herói que tem que ir pra aula de manhã, trabalhar à tarde, lutar com bandido à noite e ainda lembrar de comprar remédio pra Tia May. E é por isso que essa origem é tão forte nos quadrinhos e tão poderosa nos cinemas e nas telas principais aí. O Homem-Aranha é um exemplo perfeito de como um herói ele pode nascer de um erro, de uma falha. Não é só tragédia, não é só destino, é consequência. E o mais louco é que isso fez dele um dos personagens mais humanos dos quadrinhos, mesmo tendo poderes incríveis. É por isso que dá pra dizer que ele tem a origem mais pé no chão de todos os heróis. Porque o que mudou a vida dele não foi a aranha em si, foi a lição que veio depois. O peso da perda, a responsabilidade de não deixar aquilo acontecer de novo. E essa ideia ela continua igual em todos os filmes, em todos os jogos, em toda adaptação que vem do Cabeça de Teia. Até no jogo do PS4, o Peter ele já tá mais velho, mais experiente, mas o peso do Tio Ben ainda tá com ele. E você sente isso no olhar e nas decisões dele. Nas conversas com a Tia May também, isso é muito mostrado. E aquela dor que ele teve naquele momento, naquela noite, nunca foi embora. Ele só aprendeu a transformar ela em força. Enfim, o que faz o Peter ser tão identificável é que ele é o tipo de personagem que tá sempre se ferrando. E isso não é força de expressão, é literalmente o tempo inteiro. E mesmo assim ele continua firme e forte. Diferente de certos heróis que só aparecem quando o mundo tá acabando, o Homem-Aranha ele tá sempre na rua, salvando gente que ele nem conhece, pegando ladrão de bolsa, impedindo acidente, e tudo o que for preciso ele tá fazendo lá. Enquanto ele tá salvando os outros, a vida pessoal dele tá desmoronando, e mesmo assim ele continua salvando as pessoas. Em praticamente toda a história do Aranha, ele tá tentando equilibrar as duas vidas, a de herói e de pessoa normal. Só que no caso dele, quase sempre dá errado. E mesmo assim, ele nunca escolhe largar a vida de herói. Ele não recebe medalha, ele não recebe salário, nem tem reconhecimento nenhum praticamente. Muito pelo contrário, é perseguido pelo J. Jonah Jameson no jornal, chamado de ameaça pela cidade, tratado como criminoso, e mesmo assim, no dia seguinte, ele tá lá de novo balançando nas teias e salvando alguém que ele nem sabe o nome. Se você olhar os filmes, isso fica bem mais claro. No Homem-Aranha 2, com o Tobey Maguire, em 2004, tem aquela cena clássica do Peter parando o trem com o corpo. Ele desmaia e a galera colocando a máscara dele de volta. Isso aí é uma cena incrível, uma das melhores cenas da história do cinema, com certeza. E o mais marcante é o que o passageiro fala depois. Ele é só um garoto da idade do meu filho. Ali o público vê que o cara ele só é um moleque, todo arrebentado, que quase morreu tentando salvar um monte de gente desconhecida. No filme do Andrew Garfield, o sofrimento dele vai além do físico também. Ele perde o Tio Ben, depois perde o Capitão Stacy e no final do segundo filme ele perde a Gwen. E mesmo com o mundo inteiro desabando, ele volta. Ele coloca a máscara e volta pra rua. Essas coisas deixam claro que o Peter não apanha só fisicamente. Ele apanha de todos os lados. Mesmo quando não tem mais nada segurando ele de pé, ele continua tentando. E uma das coisas mais diferentes do Homem-Aranha é que os problemas dele são muito parecidos com os nossos. Ele pode ter super força, escalar parede, balançar por Nova York, mas no fundo ele enfrenta o mesmo tipo de perrengue que qualquer pessoa normal enfrenta. Ele não tem vida fácil, e nunca teve, inclusive. O Peter tá sempre nessa corda bamba aí, entre o que ele precisa fazer para sobreviver e o que ele sente que tem que fazer para ajudar os outros. E é por isso que ele não é só um personagem de quadrinho, filme ou jogo. Ele é um símbolo da humanidade, de humanidade. Um símbolo de que, no fundo, todos podemos ser heróis, mesmo que a gente só consiga fazer isso no nosso dia a dia. E isso é simplesmente incrível, e por isso que ele é um dos personagens mais amados dos quadrinhos, dos filmes, dos games, da história e da cultura pop inteira. Esse personagem é incrível, ele tem várias camadas que são absurdas. Por isso que a gente ama esse personagem, o Homem-Aranha.